Olá, turminha, tudo bem? Voltamos para mais uma aula, ok? Terceiro ano. Nós estamos lá no nosso livro de produção de texto, lá na página 13. A gente vai falar sobre um pouquinho sobre o conto, que é outro gênero textual que nós vamos começar a aprender, ok? Existem contos de fadas, contos fictícios, contos de terror. Ou seja, o conto geralmente ele é iniciado, pela aquela famosa frase, era uma vez, mas não são todos que começam assim, ok? E aí no nosso livrinho, a gente tem um conto que se chama A Bruxa e o Caldeirão. A tia vai explicar mais ou menos como é o conto para vocês, porque ele é bem longo, vocês farão a leitura em casa, mas a tia já vai explicar para vocês conseguirem fazer as atividades, ok? É a história de uma bruxa e um caldeirão furado. Ela descobriu que o caldeirão tinha um furo e começou a imaginar o que ela poderia fazer para poder resolver aquele problema, porque ela usava o caldeirão para fazer muitas poções mágicas e as sopas milagrosas que ela fazia. Então ela não podia ficar com um caldeirão furado. E aí ela lembrou do moço que vendeu para ela o caldeirão e tentou ir achar ele na feira, só que tinha sido há muitos anos atrás. Esse moço já estava falecido, né? Só que lá na feira tinha um mesmo moço vendendo, era o neto desse moço que tinha vendido para ela. Ele estava vendendo também caldeirão e ela foi lá para perguntar para ele, né? O que ela ia fazer com o caldeirão furado, que não sei o que, e ele não podia resolver, porque não tinha sido ele que tinha vendido o caldeirão. Só que aí ele deu uma solução para ela. Falou, por que a senhora não faz de vaso de planta umas jardineiras no vaso? E aí ela falou, e aí onde eu vou cozinhar? E aí ele falou, muito esperto, o vendedor já quis vender um outro vaso para ela. Você pode comprar um novo vaso comigo? O vaso aqui é muito bonito, muito forte, resistente e não é pesado para se levar. A bruxa ficou encantada com o vaso e levou novamente, mas fez uma promessa para ele, que se o vaso tivesse algum furo, então furasse muito rapidamente, que ela ia fazer uma poção e ia transformar ele num sapo. Ele riu, não acreditou e foi embora. E aí a bruxa cozinhou com o vaso muito bem durante alguns anos, mas depois de um tempinho o caldeirão voltou a furar. E ela fez uma porção. Ela fez uma porção não, na verdade ela começou a pensar num feitiço para poder jogar para ele, né? E aí, o que aconteceu? No finalzinho fala assim, a bruxa olhou para o caldeirão que o mercador lhe apontava, sobressaindo num monte de outros, de um brilho avermelhado, mesmo a pedir que eu o levasse. A bruxa, que tinha seus brilhos de mulher, ficou encantada com o caldeirão e levou. Aí, o mercador aproveitou a ocasião para tecer os maiores elogios ao artigo, se gabando da dureza, da grossura do cobre, os rendilhados na barriga, o efeito da asa em meia-lua. Era tudo lindo o vaso. Mas aí a bruxa falou para ele, avisou, se acontecer o mesmo que ao outro, pode ter certeza que o transformarei em sapo. O mercador riu do disparate enquanto embrulhava o artigo. Os anos foram passando e a bruxa continuou o seu labor, até que um dia deu por um novo furo agora no vaso que já virou velho. Rogou uma praga tamanha que o neto do segundo mercador que lhe vendera a essa hora, em vez de estar comendo o caldo na mesa da família, estava num charco a apanhar moscas. Ou seja, ela fez um feitiço e o transformou realmente em um sapo, viu? Não é bom brincar com bruxas, elas fazem feitiços. Mas lembrando que isso é um conto, isso é fictício, é algo que não é real. E aí vem falando aí o que é um conto, né? Uma história ficcional, ou seja, fictícia, não é verdadeira, contada por alguém que geralmente a gente chama de narrador, que faz ou não parte da história. E aí vem falando aqui, né, várias coisas sobre o conto, que tem contos de terror, contos de fada, como a tia já falou. E aí aqui na próxima página, na página 16, vocês vão fazer a atividade sobre contos. E aí vai aparecer contos muito famosos, por exemplo, tá? Assim, o primeiro exercício, olha que legal. Abaixo há alguns marcos que consagraram os contos de fada. Escreva que contos representam os elementos a seguir.
Por exemplo, ele vai te dar uma dica, você vai adivinhar o nome desse conto de fadas. Olha que legal. O primeiro, ó. A Casa Feita de Doces. Que conto é esse que tinha uma casa feita de doces, hein? Vocês sabem, né? Vou falar, hein? Só esse, hein? João e Maria, lembra? Que eles se perderam, aí encontraram uma casa de doces e também tinha uma bruxa, lembra? Então, aí no número 1 vocês vão botar as várias contos de fadas dando essas diquinhas aí, tá? No número 2, você vai responder precisando de ajuda de um adulto, alguém da sua casa vai te ajudar, tá? E aí na página 17 também tem um trechinho de outro conto, que o nome é O Miudinho, vocês vão ler, para responder aqui na página 18 sobre eles e na página 19. Então, as nossas atividades vão ser na página 16, depois 18 e 19. Ok, turminha? Façam com atenção e até a próxima aula. Beijinhos!